Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir junto. Galera, esse corte que eu preparei para vocês aqui é do programa aqui Galvão e Amigos da Band, trazendo tudo e analisando aí tudo sobre o Flamengo, né? Falou aí sobre o confronto do Palmeiras, analisou a tabela da classificação. O Mengão continua aí vivo aí, buscando o título do Campeonato Brasileiro. E quarta-feira tem jogão aí, mais um jogo muito importante para o Mengão pela Copa Conmebol Libertadores da América. O Mengão precisa vencer aí para se classificar na primeira colocação da fase de grupos da Libertadores. Então, vamos aqui para esse corte, vamos ver aqui, os comentaristas falaram aí, analisaram a situação do Flamengo. Deixe seu like, se inscreva, link na descrição desse vídeo do programa Galvão e Amigos da Band. No Bragantino, nossa, quanto tempo, hein? E aí, gostou da lista, mais ou menos? Era o que se tinha para hoje? Como disse? Acho que sim, a primeira lista ele tem que fazer aquilo que está na cabeça dele, né? Escolher os jogadores que ele acha que vai se encaixar no esquema dele. Achei a decisão do Neymar certíssima. Não que eu seja contra o Neymar, sou a favor do Neymar ir para a seleção, né? Mas ele não está em condições de poder jogar nesse momento. Então, acho que ele acertou muito em não levar o Neymar, mas deu uma conversada para deixar aberta a possibilidade. Claro, vamos falar disso já bastante. Não tem ninguém aqui mais amigo do que o novo técnico da seleção. Em 1990, que está no Bragantino, jogou todo novo Argentina, a final foi o primeiro jogo que eu vi já como treinador da seleção. Olha, que coisa linda. Novo Argentina. Até por Vanderlei isso, de um lado e Nelson Batista do outro. Até por isso, você convocou depois vários jogadores lá de Bragança. O Roberto Faul. A gente vai conversar agora sobre a lista com todos os nossos parceiros do comandante do programa. Diga lá, Galvão, o que você achou da convocação do Ancelotti? Bem, amigos, são 7 estrangeiros em campo, por isso leva o Estevão, não é isso? Do Flamengo, 5, talvez um excesso, 4, poderia estar mais, de forma mais correta, mas boa sorte, Ancelotti. Palmeiras ainda lidera, mesmo tendo perdido, ele tinha uma vantagem de 4 pontos, o Flamengo já encostou com 21, Palmeiras 22, Cruzeiro 20, Bragantino acabou de ganhar, encostou no 20 também. Quinto colocado, Fluminense, está chegando ali. Ceará vai jogar, por isso que eu disse, ó, se ganha do Botafogo vai a 15, o jogo é no campo do Botafogo, mas enfim, se ele ganhar vai a 18, então pode apertar. Bahia 15, Corinthians 14, Mirassol 14, Atlético Mineiro também 14, o 10º colocado. 11º, Botafogo 12, Grêmio 12, São Paulo que perdeu 12, Internacional 11, Vasco 10, Fortaleza 10. Aí a zona do rebaixamento. Vitória 9, Santos 8, Juventude 8 e Sport 3 pontos. Está difícil a reação do Sport, mas enfim, 10ª rodada. O que vocês acham? Dá tempo? Ou já começa a ter que ligar uma lanterna enorme ali? Você que é de lá, Ricardo, como é que faz com o Sport? O problema é que o Sport está jogando mal, não está jogando bem. O Sport ontem pegou um time do Internacional, acho que o Sub-19, Sub-20 do Internacional tinha 4, 5 jogadores profissionais e os demais jogadores da base, jogadores Sub-20. O Sport está jogando mal, está buscando a Série B. Mas tem muita coisa pela frente. O que me assusta um pouco, se tu pegar do 11º ao 20º, tem 6 clubes de Série A que estão ali lutando e pode acender a luz amarela. Por quê? Você tem Ceará com uma boa pontuação, você tem Bragantino com uma boa... Mirassol com uma boa pontuação. O Bahia, que hoje já é uma realidade pela SAF que se tem. Então, clube grande, abre o olho. Vai cair esse ano. Do Botafogo para baixo, tá todo mundo na luta. O Botafogo tem um jogo a menos, tá? Mas clube grande precisa acender essa luzinha. Porque muitos estão pensando em ganhar a Libertadores. Eu conversei com o presidente de time grande, ele falou, eu preciso perder a Libertadores, mas eu não quero perder, não quero ficar da Série B. Então, isso é esperando também essa parada aí, né? Uns estão esperando, mas até lá ainda tem jogos, mas todo mundo vai se arrumar ou não. Todo mundo vai subir. A gente falou na semana passada aqui, Galvão fez uma enquete, Cruzeiro e Flamengo podem pegar o Palmeiras, não podem e tal. Tá aí, ó. 2-0 Flamengo, a coisa tá muito dividida, não dá ainda para apostar em ninguém mesmo. São favoritos? São, mas Palmeiras não vence, eu disse agora há pouco, há muito tempo, ó, não vence o Flamengo desde 2017, são 8 jogos
muita coisa para o tamanho dos dois, né? Deveria estar um pouco mais dividida, mas o Flamengo sempre vai muito bem contra o Palmeiras. Bom, estamos vendo alguns lances. Já podemos falar sobre isso? Foi pênalti ou não foi pênalti no Arrascaeta? Vocês se sentem confortáveis para afirmar? Eu sinto confortável. Foi pênalti. Foi pênalti. Eu vi as pessoas falando, não, mas ele segurou, mas o cara caiu. Para com isso, pô. O cara segurou o cara dentro da... Agora, o que poderia acontecer é que tinha um jogador do Palmeiras, o lateral, chegando. Ok, poderia atrapalhar, mas ele segura o jogador. Ele coloca a mão no jogador do Flamengo. Né? Torcedor do Fluminense fica bravo porque com o Arias aconteceu a mesma coisa. Ah, ele soltou. Mas ele segura, pô. Vanderlei. Foi pênalti, não tem nem o que discutir. Pô. Foi pênalti. Pois fora da área era falta, foi dentro da área, foi pênalti. O cara deixa o cara Essa lógica do Luxemburgo, eu muitas vezes concordo, né? Olá, se fosse fora da área, marcava, não é? Não, segurou forte. Como segurou, não deixou ele... Não deixou passar, né? E ele nem vai na bola, nem olha pra bola. Perfeito. E ele ia ficar de frente pro goleiro ali, o Arrascaeta, enfim. Aí vem aquele negócio, não passa em câmera lenta, passa mais rápido, para saber o impacto, mas enfim. Aí ele segura e solta. Foi, Falcão? Foi. Não, e se ele não toca a mão no Arrascaeta, poderia o lateral esquerdo tentar chegar. Isso. O lateral esquerdo estava fechando. Mas foi pênalti lá, na minha opinião. Faltou o Casão. Eu tenho dúvida. Ah lá, Casão já tem dúvida aí, gente. Eu tenho dúvida. Tá bom. Aí quem que faz no jogo? Não, eu tenho dúvida porque... Você sabe que eu tive... aquela questão de esperteza. O atacante é esperto pra caramba. O atacante sente... O atacante faz a mão jogada. chegou ali, ele sente alguém encostar nele, Mas acho que ele foi menos artista do que o Arias daquele do Fluminense quando recebe o puxão e se joga. O Arrascaeta, ele vai de frente, ele tá vendo o lateral do Palmeiras fechando, que pode chegar. Ele sentiu a mão do peito. Não, não. Em câmera lenta, parece que ele segurou a Arrascaeta pra caramba. Eu acho, mas tenho dúvida, cara. Casão. Eu não discuto que ele deu o pênalti, mas também não ia discutir se Casão, ele não marcasse. Acontece o seguinte, eu vou me bater sempre na marcação, né? Cara, zagueiro que vai num cara habilidoso, em pé, tá doido, cara. Ele tem que ter uma base, ele tem que dar uma distância para poder negociar o espaço do cara. Ele dá o bote, ele vai fazer pênalti, porque o cara dá o tapa na bola, ele tá em pé, não tem base para poder continuar. Você pode ver que ele tá em pé e o Arrascaeta só balança e tira a bola dele. Mas assim, vamos lá, não é indiscutível, é? Não é discutível, eu só acho que... Ele não marcou. Vamos supor que ele não marcou o pênalti, foi o VAR que chamou. Perfeito. Então, aí o VAR chama, ele vai lá, olha e fala assim, não, eu continuo com o mesmo pensamento, não foi pênalti. Seria absurdo ele não marcar o pênalti? Eu só acho que ele não segue na jogada, porque o cara impediu dele seguir na jogada, entendeu? Não, sei, mas o árbitro, se ele não marca, seria absurdo. Seria muito mais cobrança se ele não marcasse. Vamos olhar o outro lance. Esse tempo que ele segura o Arrascaeta é tempo suficiente do lateral chegar. Sim. Agora, o Ramon Abad marcou também no primeiro lance. Este pênalti aí, eu tenho mais dúvidas sobre a posição. Bateu na mão, não tenho a menor dúvida. Agora, que bateu no braço do Varela, que o braço estava aberto, olha lá, aí não tem dúvida. Gente, mas não tem uma câmera na linha para eu dizer para você, olha, ele está fora da área, está em cima da linha. Sim. Essa aí foi uma dúvida. E aí o VAR chama sem ter também uma convicção. Porque não é conclusiva essa imagem. Câmera, ele está meio 1 metro fora da área. Tá fora, mas aquela câmera não mostra quase nada. Agora ele tinha dado o pênalti, mas o VAR chama. Então eu acho que às vezes a intervenção, a gente chama tanta atenção para isso. Traduzido, Mauro, eles estão errando para tudo que é lado. Então, eu não estou dizendo que ele não estava dentro da área nem fora, é que não dá, é inconclusiva a imagem. Então o VAR não precisa chamar, se o VAR tivesse uma imagem claríssima, não é isso? Exatamente. Para que o VAR vai chamar se ele não tem uma imagem que prove que está dentro ou fora? Para dividir com o árbitro a responsabilidade. Mas aí vai, fala. Não dá para saber se mas foi aí, dentro não ou fora. Aí sim, se o árbitro é responsável dele, ele não chamou, ele vai ser criticado ou não pelo aquilo que ele fez, tá certo? Mas aí o VAR chama o cara para um negócio que ele não prestou, que ele não chamou ali. E não dá para ver. Os dois não seriam pênalti, porque o árbitro deixou seguir os dois lances ali. Não, ele marcou. Ele marcou. Do Flamengo, no segundo, ele marcou. Mas a responsabilidade seria dele, cara. O do Palmeiras ele marcou. Aí o VAR chama sem nenhuma convicção, porque o VAR não tem uma imagem conclusiva. Agora, tecnicamente, o jogo foi mais fraco do que a gente esperava. Ficaram se estudando muito. Aquela história, aquela frase do Luxemburgo, o medo de perder estava maior do que a vontade de ganhar. Como é que foi? O que vocês acharam do jogo em si? Sabe o que eu gostei desse jogo? Só vou falar uma coisa, vocês podem discutir. Claro. É o passe do garoto do Flamengo para o Ayrton espetacular, o segundo gol. O segundo gol.
E ele recebe do Murilo, do zagueiro. O Murilo tenta tirar, mas... Que deu, porque ele matou o zagueiro. Era tão óbvio que ele que tocaria pro o Michael, né? O zagueiro estava aqui, o Piquerez. E o zagueiro vai lá. O zagueiro começou a ir para lá, o Wallace, né? Nem olha, ele vira o Wallace. E ele dá uma de Ronaldinho. Ele olha pra lá e, tchuf pra cá. Pô, você viu, Vanderlei? Esse passe foi maravilhoso. Porque essa é magia, né, cara? No futebol. Ele faz coisa diferente. Ele olhou pro lado, meteu a bola pro outro, deixou o cara... Quebrou a defesa inteira. Ele driblou sem driblar. Ele driblou sem driblar e ele recebe, o Murilo tenta cortar, parece que é uma tabela entre eles, vai exatamente... Então foi... Ali esse jogo aí, né, vamos dizer, ficou muito... Palmeiras tático, o Palmeiras que é um time mais, né? E o Flamengo tem mais qualidade. Sim. Na hora de que precisar da qualidade, o Flamengo vai pegar uma coisa, vai fazer um tapa de bola, vai dar uma... Exatamente, o time do Palmeiras é o time mais consistente. É isso aí. Mas o time do Flamengo faz coisa diferente. Jogadores que possam fazer diferença. Sim, claro. Aquele negócio que eu acho que... Tá, tudo bem, o Palmeiras é aquele... Quem é que o Palmeiras faz isso aí? O Estevão. Né? O Estevão balança e... Que não brilhou nesse jogo. Essa jogada, ó. Agora é o Murilo, ó. O Murilo é que dá o passe, mas ele faz que ia pra direita lá. Nem olhou. Pô, deixou o Ayrton Lucas na cara do gol. Tudo indicava que ele ia passar pro Michael lá, ó. Ele tava esperando, ó. Você vê só, a jogada do Arrascaeta, ele tá dentro da área. Ele tem mais é que balançar o corpo mesmo e dar o tapa, cara. Não tem jeito, ele tem que balançar o corpo e dar o tapa. Isso aí é futebol, cara. Aí detalhe, todos os jogadores que entraram no segundo tempo, esses 4 aí, ó. Tava tudo aí, inclusive o Pedro aqui, ó. Todos haviam o detalhe entrado que eu não tinha prestado atenção, que o cara chamou a atenção agora do Piquerez. O Piquerez estava prestando mais atenção do lado do cara lá e ele virou pra cá. Se desse no cara lá, eu acho que o Piquerez chegava. Sim, exatamente. Se desse no Michael, o Piquerez ia chegar. Olha lá. Olha o Piquerez como ele tá. Ele tá mais preocupado com lá, olha lá. Mais virado até pra dar o pique lá, Ele quebra o Piquerez, porque ele tem a certeza que o passe vai lá. Então a força dele tá do lado quem dá o toque aqui é o Pedro, aqui atrás, ó. E assusta vocês o artilheiro do campeonato, depois de 10 rodadas, ser um jogador de meio campo, clássico como o Arrascaeta, com 8 gols, completamente normal. Atrás dele vem um centroavante típico, que é o Verratti com 7. Muito tempo, presta atenção. Os maiores artilheiros do mundo, não foram camisa 9. Sempre foram camisa 10. Sim. Você vai pegar Cruyff, Pelé, Zico, Maradona. Cruyff era 14, vai jogar como 10. Sempre 14. Mas sempre, os artilheiros, o cara chega vendo tudo de frente. Se o cara começar a entrar na área, vai fazer gol. Centroavante faz gol. Mas tem que preparar bastante. Tem que ter... Esses caras vêm preparando e vêm vendo tudo que está acontecendo. É impressionante, cara. Não, a gente teve Zico e tantos aí. Rivelino, só deixa. Mas artilheiros mesmo, você pega o Zico, o Dinamite era um centroavante, mas jogava com a 10 e tal. No mais, você pegar a relação, é sempre o centroavante, que sobra mais para eles. Pegar os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Romário não sei quantas vezes, Túlio, não sei quem. É o 9, que agora há pouco vocês discutiram não, aí, assim, cadê o centroavante? Não é surpresa o meio é ser artilheiro. Não, a surpresa é o seguinte, os 9, os centroavantes, os números 9 de hoje, eles fazem menos gols talvez do que eles faziam antes. Porque lá nos anos 80, o Zico era artilheiro, o Serginho era colado. No outro ano, o Serginho fazia 30 e não sei quanto, e o Zico chegava com 28, 29. E o Roberto também nessa luta toda. Lógico, Reinaldo, camisa 9, o Reinaldo... Nunes. Então, isso que eu estou dizendo. Você pega a relação, o Romário, o Nunes, não sei o quê, Reinaldo. É sempre o 9 e o artilheiro. Assim, claro que não é surpresa pelo craque que é o Arrascaeta, né? No geral, sai menos gols hoje, né? Os artilheiros, hoje em dia, eles são artilheiros com 15 gols, com 16 gols, num campeonato que tem 38 rodadas. Lá atrás, os caras jogavam menos que isso. E fazia muito mais gol. E o Arrascaeta joga naquela função antiga do número 8. É o cara que encosta no 9, o cara que entra na área. Não é nem o segundo jogador de meio campo, ele é o terceiro encostando no 9. Não, ele é o terceiro. Ele é muito mais... Ele é quase um terceiro atacante do que um jogador de meio campo. Ele chega bastante. Ele joga mais colado junto do centroavante. Porque antes a função dele era caindo do lado direito. Por quê? Porque você tinha um atacante, você tinha um jogador pela esquerda, Everton Ribeiro no meio, e ele do lado direito. Hoje ele se fixou mais no meio. Por isso que ele chega mais. Ele está jogando muito, é um craque. Então, me chama a atenção no Palmeiras, que não era o 9 artilheiro ainda, demorou para chegar, agora eles esperam que o Vitor Roque faça isso, o Flaco até Lopes fez no passado, mas reclamava do 9, e o artilheiro era o 10. Rafael Veiga, Luxia, você trabalhou lá, e agora está na reserva.
É só uma fase? Ou o time mudou, chegaram os jogadores? Eu vi uma declaração do Abel já dizendo que vai dar um tempo no Rafael Veiga, tá certo? Para recuperar, que ele anda muito cansado e muito para tentar voltar. Mas já estão também, assim, já meio que fazendo voltar no lugar de quem? Uma montagem de time, já começando a tirar meio que ele para poder montar um outro time, outro diferente. É que mudou... Bom, as opções aumentaram muito para ele, sem dúvida alguma, mas o Rafael era referência, inclusive como artilheiro, e era camisa 10. Então, de repente, vamos ver o que vai acontecer com o Rafael. Acho que grande jogador, a gente questiona. Hoje eu vi alguém falando até nele na seleção, aquele 10 que não tem, Alan Patrick, Rafael tal. E o Palmeiras... Calma, gente, o Ancelotti tá chegando, vai olhar muitos jogadores por aqui, não é bem por aí, não. O Palmeiras vai encontrar um problema, o Estevão vai embora, né? Vai embora. Não foi... A posição dele, muita gente vai dizer, mas tinha que ter levado o Neymar para assistir o jogo junto com os jogadores, ou para tentar para o segundo jogo, no dia 10, até lá seriam 15 dias. Não é assim. Ele disse claramente, o Neymar é o jogador para a Copa do Mundo, e assim os outros que estão machucados. Mas claro que a visão dele hoje está mais voltada para jogadores europeus. Então, o Hugo é uma presença marcante e mais outros jogadores, sei lá, 4 ou 5 que estão no Brasil. É um grande técnico, vamos torcer para que dê certo, vamos ver o time que ele vai montar. Eu não teria levado, por exemplo, Danilo, porque talvez já tenha passado a fase dele, mas ele tem confiança de ver o Danilo jogar lá. O Alexandre está bem no Flamengo, mas também um jogador já rodado. Ancelotti. Vamos reagir aqui também, galera, esse corte que eu preparei aqui para vocês do SBT Esporte Rio com Vene Casagrande aí e companhia. Vamos aqui para esse corte. É X, né, Vene? É X. Vene Casagrande, em algum momento você se preocupou ontem ou você ficou tranquilo pensando que o Flamengo ia sim sair de lá vitorioso, Vene Casagrande? Não, eu preciso ser sincero. Eu confesso pra você que eu não estava tão otimista para esse duelo. Obviamente, quando eu falo isso é porque o Flamengo estava recheado de desfalques. E quando eu falo recheado de desfalques, são desfalques importantes. E o Palmeiras vive o seu melhor momento na temporada, sem sombra de dúvidas. Mas estamos falando de um clássico do futebol brasileiro. E como o Felipe Luiz disse, atualmente são os 2 melhores elencos. Então, tudo pode acontecer. E aconteceu aquilo que poucos rubro-negros imaginavam que fosse acontecer. O Flamengo sendo melhor na partida e vencendo por 2-0, mesmo com muitos desfalques, e algo que precisa ser dito. Desfalques e o Flamengo ainda perde o Gerson aos 11 minutos do segundo tempo, ou seja, jogou sem o Gerson por cerca de 35 minutos. Mas o Flamengo tem um grande treinador. E se eu em algum momento já critiquei o Felipe Luiz, pouquíssimas vezes, porque ele costuma errar pouco, ainda bem, ontem ele foi muito certeiro. Naquele jogo de prancheta que você gosta de mencionar, ele foi extremamente inteligente. Ele mudou o estilo de jogo do Flamengo, algo que a gente pouco viu desde a chegada dele, porque o Flamengo, qual é a característica com o Felipe Luiz? Marca a sua pressão o tempo todo, intensidade extremamente alta. Quanto o Palmeiras não, ele mudou a estratégia e de maneira inteligente, pelo visto ele estudou muito a equipe do Palmeiras. O que ele fez? Ele diminuiu um pouco isso, não marcou tanto sob pressão, deu mais a bola até ao adversário, no caso o Palmeiras, e mudou o seu estilo de jogo. E no primeiro tempo fez aquilo que ele queria fazer. Não saiu de campo, digamos, derrotado. Pelo contrário, fez um jogo... O Palmeiras e o Flamengo não fizeram um grande jogo. Eu esperava, tecnicamente, um jogo melhor. Mas fizeram o jogo... O Flamengo fez um jogo extremamente inteligente. Conseguiu segurar o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Felipe Luiz fez muita diferença. As mudanças. Porque no segundo gol, por exemplo, os 3 jogadores que ele colocou, Ayrton Lucas, o Alacian e Pedro, os 3 participaram da jogada. E eu acho que a tacada de mestre dele foi quando ele perde o Gerson, quando ele coloca o Danilo no campo. E muita gente imaginou que ele fosse fazer o quê? Botar o Danilo na zaga, adiantar o Léo Ortiz como primeiro volante. Não, ele botou o Varela novamente como volante, Danilo na lateral direita. E ali ele foi muito bem, porque o Varela estava fazendo uma grande partida e ajudou demais na saída de bola, na transição rápida. Inclusive no segundo gol também ele participa da jogada. Então ontem eu posso dizer que, embora o Flamengo não tenha feito um jogo brilhante, não foi aquele jogo, aquele espetáculo, mas o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, ele foi muito bem. Foi um dos melhores jogos do Felipe Luiz como treinador, de maneira extremamente inteligente. O resultado, muito importante. Você venceu o Palmeiras dentro da sua casa, embora o Palmeiras no Allianz Parque ainda não tenha feito gol no Campeonato Brasileiro, isso precisa ser dito, mas vencer lá é extremamente difícil. E vencer lá, além de ser difícil e recheado de desfalques, é algo que poucos clubes conseguem fazer. E o Flamengo mostrou que
Pode não ser campeão, mas vai brigar pelo título até o fim. E para finalizar minha análise, eu não posso deixar de dizer sobre o setor defensivo do Flamengo ontem. O que o setor defensivo do Flamengo jogou ontem foi absurdo. Rossi foi extremamente inteligente e se eu tivesse que votar no melhor em campo, mesmo o Alexandre jogando muita bola, mesmo o Varela jogando muita bola, o Rossi para mim seria eleito o melhor em campo. Porque ele faz a defesa de um pênalti, esse pênalti poderia ter mudado a história do jogo, porque se o Palmeiras faz esse gol, a história poderia ter sido diferente. Ele faz uma grande defesa no rebote e também no finalzinho do jogo ele conclui a boa partida dele fazendo uma outra defesa. Léo Ortiz e Léo Pereira fizeram uma grande partida também. Alexandre, repito, como joga futebol. O Felipe Luiz ontem falou sobre isso. Que jogador, que espetáculo. Inclusive, eu acho até que ele vai estar na lista do Ancelotti daqui a pouco. E o Varela só não foi uma partida perfeita, porque no lance do pênalti ali, pro Palmeiras, eu acho que ele deu mole. Embora eu não acho que tenha sido pênalti. Mas ele dá margem para ser pênalti, da forma que ele pula. Mas fez uma partida também brilhante. Foi importante como lateral direito, foi importante depois como volante. Então o setor defensivo do Flamengo ontem fez uma partida sublime. A gente já percebeu que o Felipe Luiz cresce quando é uma final ou um jogo importante. Vamos lembrar o jogo contra o Corinthians, que foi um dos cartões de visita ali dele, em que ele perde o Bruno Henrique e ele mexe em tudo e as estratégias dele dão certo. Aquela final, aquele momento ali bota na conta do Felipe Luiz. E ontem, que era uma final, falamos aqui, terão algumas ainda até o final, até a 38ª rodada, mas ela foi uma final sim desse Brasileirão. Só para finalizar minha análise que eu acabei esquecendo de mencionar, a entrada do Michael no intervalo do jogo no lugar do Cebolinha também mudou a partida ali, deu outra dinâmica ao setor ofensivo do Flamengo. Ô Lucas Pedrosa, vamos analisar aqui os pênaltis dessa partida. A gente tem o áudio, vamos escutar o áudio do VAR. É o pênalti que marcou para o Palmeiras e o pênalti que marcou para o Flamengo. Cadê? Pra mim o bloqueio é claro. Só tem que ver se estava dentro ou fora. Pra mim o bloqueio é claro. O pé tá sobre a linha. E ele tá com a mão à esquerda da linha. Então, ele tá fora. É só essa que a gente tem? Essa aqui é qual? É a 3. O bloqueio é claro. Só achei que está fora. Esse não é o contato ainda. Acho que o contato é um pouquinho mais. Volta um pouquinho. O jogador tá dentro. Ele quadra dentro ainda, que tem uma paralaxe aqui. Me dá o trono. Ele segura o jogador, claramente. O jogador vai passar, ele não tem o que fazer. O jogador vai passar e ele segura o jogador. Pessoal, ele segura. Ele pede o jogador de... Ele não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse é o impacto da sim. Tem o impacto do jogador, ele impede o jogador de prosseguir de fora por dentro. Muito bem, o primeiro, que foi o pênalti pro Palmeiras, ele foi muito difícil, na minha opinião, assim, porque a gente olha, Pedrosa, uma câmera eu achei que ele estava fora da grande área e numa câmera eu achei que ele estava dentro da grande área. O golpe com a mão, todo mundo entendeu que ele botou a mão na bola. Vocês concordam comigo? Sim. Tanto é que eu falei agora. Você acha, ô Pedrosa, que isso foi pênalti ou não foi pênalti? Eu acho que o grande problema do futebol brasileiro hoje é que quem está apitando o jogo é o VAR. O VAR é que está apitando o jogo. O árbitro não está apitando o jogo. Vou dar um exemplo. Sem nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Primeiro a gente reagiu o programa aí, né? Galvão e amigos da Band aí. Vamos deixar os créditos aqui para o canal da Band com o programa Galvão e amigos aí. Tem participação de Casagrande, Vanderlei Luxemburgo aí. Analisou o jogo de ontem, a grande atuação, vitória do Mengão aí merecidamente por 2-0. Jogo difícil, complicado, fora de casa, mas o que vale é os 3 pontos. O Flamengo continua aí na briga do Campeonato Brasileiro. Também depois a gente analisou aqui um trecho que eu preparei aí do SBT Sport Rio, né? Com Vene Casagrande e companhia. Então vou deixar aí na descrição desse vídeo os links dos canais para deixar os créditos aí de todos os vídeos que a gente reagiu aqui. Lembrando para vocês que o próximo jogo do Mengão vai ser no domingo, ou vai ser na quarta-feira, né? Que domingo? Quarta-feira aí, o Flamengo entrará em campo novamente, agora Copa Libertadores da América contra o Deportivo Táchira. O jogo vai ser às 21h30 da noite no estádio do Maracanã. O Flamengo precisa dessa vitória aí, tá sonhando ainda se classificar em primeiro do grupo, né? Uma vitória seria muito bom aí para o Mengão aí, principalmente uma vitória acima de 2-3 gols aí. Com uma vitória do LDU, o Flamengo conseguiria aí chegar na liderança do grupo, tendo a vantagem de enfrentar o segundo colocado, né, nas oitavas de finais da Libertadores.